Convido você a pegar a sua Bíblia neste instante e abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 1 em diante. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Ezequiel, capítulo 37, verso 1 em diante, há uma mensagem de Deus para o seu coração aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver fazendo alguma coisa agora aí na sua casa, pare tudo que você está fazendo. Mas dê reverência à palavra de Deus. Dê um respeito à palavra de Deus. Esse é um momento ímpar. É um momento em que Deus, Ele quer falar conosco na sua palavra. Então é importante que você valorize este momento, que você tenha temor de Deus no seu coração para este momento. Então, por favor, não faça mais nada, não se distraia, não se ocupe com nada, mas volte toda a sua atenção neste momento para a palavra de Deus. Ezequiel 37, versículo 1 em diante diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala conosco na tua santa, inerrante e maravilhosa palavra. Que pessoas sejam tocadas, abençoadas pelo Senhor. Que vidas sejam transformadas por esta palavra, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Que todas as interferências e problemas e obstáculos caiam por terra, e que o seu nome, ó Pai, o seu nome, ó Senhor, seja adorado,
exaltado e glorificado nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para o livro deste profeta chamado Ezequiel, o nome Ezequiel significa Deus é poderoso. Então, se nós fôssemos escrever o nome deste livro usando a tradução do significado da palavra Ezequiel, então nós poderíamos dizer que nós acabamos de abrir a nossa Bíblia no livro do Deus é poderoso, no capítulo 37. E não é em vão que Deus chama este homem, cujo nome tem o significado do poder e da soberania do nosso Deus. Ezequiel era de uma família sacerdotal e, como herança familiar, ele também herda o ofício de sacerdote. Ezequiel, além de ter a herança sacerdotal familiar, ele agora é chamado por Deus para ser um profeta do Senhor. Ezequiel não foi profeta porque o seu pai era profeta. Ezequiel é chamado para ser um profeta porque Deus tinha um propósito através de Ezequiel para trazer os oráculos, ou seja, as profecias sobre a nação de Judá, de Jerusalém. E quando nós olhamos esta chamada do Senhor na vida deste profeta, nós vemos que ele foi chamado, segundo muitos entendem, com 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade, ele é chamado por Deus para ser um profeta do Senhor. E dali, consequentemente, ele tem uma vida ministerial profética de cerca de 22 anos. 22 anos de ministério profético. Então, Ezequiel, este livro que nós conhecemos na Bíblia como classificado o livro dos profetas maiores, Ezequiel está dentro destes 48 capítulos deste livro, trazendo para mim e para você, mas naquela época, uma visão panorâmica de qual era a situação que o povo de Deus estava, qual é a situação que o povo de Deus ficou, e qual é a situação que o povo de Deus ainda iria ficar. Então, quando nós olhamos para o livro do profeta Ezequiel, ele está dividido em 3 fases. É importante que eu fale isso para você na introdução desta mensagem. A primeira fase do livro do profeta Ezequiel está depois da sua chamada, porque a sua chamada para profeta está no capítulo 1 e no capítulo 2. Mas a partir do capítulo 3 até o capítulo de número 24, nós temos a primeira fase deste livro profético, em que ele demonstra, em que está predizendo, profetizando a queda de Jerusalém. Estava avisando que um julgamento estava chegando sobre o povo de Deus e que este julgamento estava próximo. A segunda fase do livro do profeta Ezequiel começa no capítulo 25 e vai até o capítulo 36. E nesta segunda fase, a profecia está anunciando a queda, anunciando que aquele julgamento, que aquela queda que iria acontecer, predita na primeira fase, agora estava de fato acontecendo. O julgamento chegou. E terceira e última fase deste livro do profeta Ezequiel
ela está havendo uma profecia futura, que está profetizando e prometendo para Israel a restauração. Ou seja, estava dizendo a esperança, mesmo que tudo pareça perdido. Então, recapitulando para que você possa aprender, o profeta Ezequiel é usado pelo Senhor para que do capítulo 3 ao capítulo 24 ele possa predizer a queda de Jerusalém, o julgamento que iria chegar. A segunda fase, que vai do capítulo 25 até o capítulo 36, Ezequiel está anunciando que o julgamento chegou. Ocorreu a queda, conforme a profecia falou, a queda de Jerusalém, em que Babilônia toma conta de tudo. E a terceira fase, que começa no capítulo 37, vai até o capítulo 48, está prometendo restauração. Ainda há esperança. Dito isto para você, hoje a nossa mensagem está no capítulo 37. A mensagem de Deus para o seu coração e para a sua vida é uma mensagem que se encontra na terceira fase que o profeta Ezequiel estava profetizando para o povo de Deus. E quando nós olhamos, nós vemos o seguinte, interessante você saber esta informação, 7 anos antes de acontecer o cativeiro, 7 anos antes de haver o cativeiro babilônico, Ezequiel já estava sendo usado por Deus para avisar a Israel, para avisar Jerusalém e Judá, de que viria este julgamento sobre eles, viria este julgo sobre eles. É interessante, eu quero destacar que 7 anos antes que tudo acontecesse, Ezequiel está profetizando contra Judá e contra Jerusalém. Por quê? Porque naquele momento, naquela situação, o povo de Deus, o povo hebreu, o povo escolhido pelo Senhor, estava vivendo uma verdadeira depravação moral, política e espiritual. A nação estava com as portas escancaradas para o pecado. Havia pecados até de líderes espirituais da nação, pecando com o pecado da idolatria. Havia pecados de todas as ordens e tipos que você possa imaginar, correndo solto por toda a nação. Havia problemas graves de corrupção no meio da liderança de Israel, no meio político de Israel. Estavam acontecendo verdadeiras atrocidades voltadas para roubo, para desvio de dinheiro e para todas as outras coisas que você pode imaginar. Estavam acontecendo no cenário político da nação de Israel em Jerusalém. Não estavam mais se atentando à palavra de Deus, não estavam mais dando crédito à palavra do Senhor. Eles eram o povo de Deus agora, da boca para fora. Eles diziam que o Deus deles era Jeová, mas não o serviam, não o obedeciam, não se arrependiam dos seus erros. Então Deus toma o profeta Ezequiel 7 anos antes e começa a dizer: se arrependam, se consertem, ajuste a rota de vocês, desta maneira vai vir um julgamento, desta maneira vai vir uma grande crise. Desta maneira, se vocês continuarem assim, vai acontecer o pior com a nação, vai acontecer o pior com o povo de Deus. Vocês precisam se consertar, vocês precisam abandonar
estas práticas que Deus não aprova, que Deus abomina. Só que o povo não ouviu o profeta. O povo não se arrependeu. Os líderes não voltaram atrás. E, consequentemente, 7 anos depois, entramos na segunda fase do livro profético. Deus está cumprindo a palavra que ele falou. Babilônia toma conta e começa o cativeiro babilônico sobre o povo de Jerusalém. Jerusalém é totalmente destruída porque eles não quiseram se arrepender no tempo que Deus estava avisando, que Deus estava falando, antes de que qualquer coisa acontecesse. Cabe aqui fazer uma observação de que Ezequiel não aparece no cenário profético quando a crise começou. Ezequiel não aparece profetizando no meio da crise. Ezequiel não aparece profetizando no pós-crise. É muito fácil quando se acontece algo, aí aparece alguém para dizer, Deus já tinha me falado, Deus já tinha me mostrado. Então por que não falou antes? Então por que não profetizou antes? É muito fácil aparecer num cenário de crise e dizer que já sabia daquela crise, mas depois que já aconteceu. Agora, Ezequiel, ele aparece no cenário profético, mandado por Deus, enviado por Deus, escolhido por Deus, 7 anos antes. Depois que tudo acontece, ele continua profetizando, só que no meio da crise, é interessante isso, no meio da crise, ele já não profetiza mais contra o povo de Deus. No meio da crise, ele agora profetiza contra as nações pagãs. Quando ele está profetizando que viria o problema, que viria a crise, ele está falando diretamente com o povo de Deus, ele está falando com Israel, ele está falando com Jerusalém. Mas quando a crise acontece, ele não profetiza mais para o povo de Israel, porque agora o povo de Israel está pagando, ou melhor dizendo, colhendo aquilo que eles mesmos plantaram. Mas agora a profecia se volta para as nações pagãs, dizendo que sobre elas também haveria julgamento da parte do Senhor. E quando nós adentramos neste cenário e vemos que a situação se aperta, a situação fica grave, então Deus toma Ezequiel para profetizar que haverá restauração de Israel, que haverá restauração no meio do povo de Deus, que haverá esperança no meio do povo de Deus, porque do versículo 11 em diante, do capítulo 37 de Ezequiel, vai estar explicando qual foi o motivo da visão dos vales de ossos secos. E a explicação é que o vale de ossos secos é Israel no cativeiro. E que Israel está murmurando e dizendo que já acabou a sua esperança, que eles já estão derrotados, perdidos, aniquilados, e que não há mais nenhuma saída para eles. Então Deus levanta o profeta Ezequiel para dizer, epa, peraí, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu estou usando um profeta, que o significado do nome dele é Deus é poderoso. Então eu, o Deus Todo-Poderoso, estou usando o meu servo para dizer que mesmo que vocês achem que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, que é impossível acabar com esta crise, eu vou fazer, eu vou mudar. Aleluia! Então, te apresentando este contexto do capítulo 37 do livro de Ezequiel, eu quero te trazer a mensagem que tem o seguinte tema: os agentes
da restauração profética. Os agentes da restauração profética. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, vamos adentrar um pouco mais no capítulo 37. E o que Deus tem para falar comigo e com você aqui nesta noite. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta em Ezequiel 37 e acompanhe junto comigo. Quando nós estamos neste capítulo, nós vemos lá no versículo 1 que Deus toma Ezequiel pelo seu espírito, o Espírito de Deus, e em visão, leva o profeta a um grande vale. Neste vale estão inúmeros, milhares, centenas e milhares de ossos. E Ezequiel faz questão de, inclusive, detalhar qual é o estado destes ossos. Eram ossos sequíssimos. Ou seja, não eram ossos molhados, ossos úmidos, ossos recém-decompostos, ou ainda com algum tipo de carcaça ainda presa como cartilagem ou como qualquer outra coisa assim. Ezequiel, ele descreve a visão que Deus está dando para ele, e quando ele descreve esta visão, ele diz que eram ossos sequíssimos. Quando ele contempla este vale de ossos secos, nós encontramos aqui duas características da crise. Que características são essas? Duas características da crise deste vale de ossos secos. Se você parar e observar, você vai ver que a primeira característica da visão de Ezequiel é que ele está vendo ossos secos e totalmente desconjuntados. Ou seja, ele não está vendo caveiras, esqueletos montados. E ele vai contando, esqueleto por esqueleto. Não, ele está vendo ossos embaralhados, misturados, desconjuntados. Não estavam organizados, eles estavam desorganizados. Ou seja, havia uma verdadeira bagunça de ossos secos naquele vale. Essa é a primeira característica da crise que Ezequiel está vendo. Na visão que Deus está mostrando para ele, ele está contemplando uma crise em que tudo está bagunçado, tudo está desorganizado, tudo está seco, que também representa miséria, que representa falta de recursos. Porque aqueles ossos secos poderiam evidenciar a falta de água, por isso secaram. Se não tem água, não tem produção. Se não tem produção, não tem recurso. Se não tem recurso, vai tudo embora. Uma coisa atrás da outra, é uma engrenagem. Então, Deus está mostrando para Ezequiel a primeira característica da crise. A segunda característica da crise que Deus está mostrando para Ezequiel é que os ossos estão ali. E se os ossos estão ali, quer dizer que outrora aqueles ossos eram alguém. Ninguém nasce osso. Você já viu alguém nascer osso? Você já viu o osso falar? Você já viu o osso andar? Você já viu o osso ter coração? Não, o osso faz parte do corpo. Então, aqueles ossos outrora era alguém. Aqueles ossos em um passado era uma pessoa. Aqueles ossos em um passado tinham vida. E agora que ele está vendo aqueles ossos ali, ele está vendo o quê? Perdeu-se a vida. Não tem mais vida naqueles ossos.
Aqueles ossos não podem fazer mais nada, que significa morte espiritual. Então, na crise do vale de ossos secos, Deus está mostrando duas características para Ezequiel. Ele está mostrando um problema natural e ele está mostrando um problema espiritual. Então, Deus está evidenciando para ele de que Israel estava naquela situação de ossos secos, porque o povo estava afastado de Deus espiritualmente, e afastado de Deus, inclusive, dando mais ouvido à sua natureza pecaminosa, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, quando Deus revela para o profeta essas duas características, Deus então leva o profeta no versículo de número 3 e pergunta para ele assim: Ezequiel, filho do homem, podem estes ossos voltarem a viver? Pode esta crise terminar? Pode estes problemas que estão sobre a nação acabarem, filho do homem? Aos teus olhos, profeta, você está vendo um vale cheio de ossos secos, desconjuntados, desorganizados, bagunçados, representando miséria, representando pecado, representando consequência de pecado, representando morte espiritual. Diante de você, profeta, há um cenário verdadeiramente apocalíptico. Mas eu lhe pergunto, profeta, pode este cenário mudar? Pode essa situação se reverter? Pode, aonde houver morte, passar a haver vida? Aonde houver miséria, passar a haver prosperidade? Aonde houver não tem mais jeito, passar a haver tem jeito sim? Isso é possível, filho do homem? Então Ezequiel foi sincero, Ezequiel foi honesto, Ezequiel foi verdadeiro. E acredito eu e você que se tivéssemos no lugar dele, daríamos a mesma resposta que ele deu. Ele vira e fala, Senhor Jeová. Em outras traduções da Bíblia, diz que Ezequiel vira e fala, ó Adonai. Em outras traduções ele fala, ó Elohim. E na tradução da King James, Ezequiel vira e fala assim, ó Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Tu o sabes. Tu o sabes. O que Ezequiel estava dizendo com isso? Eu sou humano, eu sou falho, eu não sei, eu não detenho este conhecimento, eu não detenho este poder, ainda que eu tenha a chamada de profeta. Eu só vou poder saber se isso acontecerá ou não, se o Senhor quiser me revelar. Não é porque eu tenho título de profeta que eu posso me atrever a dizer que vai acontecer alguma coisa, ou que vai surgir alguma coisa, se antes o Senhor não falar para eu fazer desta maneira. Não é porque eu tenho título de profeta, Senhor, que eu tenho direito de falar alguma coisa, e o Senhor tem que honrar o que eu falo. Escute uma coisa, Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus não tem compromisso com a palavra do pastor, Deus não tem compromisso com a palavra de profeta, Deus tem compromisso com a sua palavra, a palavra dele.
É com a palavra dele que ele tem compromisso. Está escrito: passarão céus e terra, mas a palavra do pastor não vai passar? É isso que está escrito lá? Não. Passarão céus e terra, mas a palavra do profeta não vai passar? É isso que está escrito lá? Não. Passarão céus e terra, mas a palavra da missionária não vai passar? É isso que está escrito lá? Da cantora? Não. O que está escrito lá? Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Então, quando nós olhamos, Ezequiel responde a resposta certa. Ezequiel diz para ele: eu só sou um vaso, eu só sou um instrumento, eu estou aqui para fazer a sua vontade, olhando com os meus olhos naturais, dentro do meu eu natural, eu não consigo ver uma saída, mas tu sabes. E o que o Senhor falar para eu fazer, eu estou disposto a fazer. Então Deus vira para o profeta e Deus entra em ação. Sabe quando é que Deus entra em ação? Quando eu e você reconhecemos o nosso lugar e colocamos Deus no lugar que é dele. Como assim, pastor? Isso. Quando eu e você reconhecemos que nós somos servos e que Ele é que é o Senhor, e que Ele que é o dono, que Ele que é o soberano, que Ele que é o Altíssimo, que Ele que governa, controla e domina todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Então Ezequiel, ele se coloca na posição que lhe é cabível de servo, e coloca Deus na posição que é de Deus, que é o Senhor soberano e conhecedor de todas as coisas. Ezequiel estava dizendo assim: nos meus olhos o vale está cheio de osso seco, mas o controle está na tua mão, Jeová. O controle está na tua mão para mudar qualquer situação, tu sabes. Aleluia. E aí, meus irmãos, neste exato momento, ocorrem duas ações de Deus dentro da crise que foi demonstrada para o profeta. Já te falei que a crise tinha duas características: um problema natural e um problema espiritual. E agora, para resolver o problema natural e resolver o problema espiritual, Deus vai entrar com duas ações. Aleluia! O que isso significa? Que para todo problema, independente da origem, que possa haver na sua e na minha vida, Deus sempre terá uma ação para cada problema que precisa ser resolvido. Confie no Senhor. Duas ações. Qual foi a primeira? Versículo de número 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus entra com a primeira ação dizendo para ele: profeta, para que essa crise acabe, para que este problema seja resolvido, primeiro você tem que profetizar para esta crise que eles devem ouvir a minha palavra. A primeira solução para o problema é ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. Eu te pergunto, nesta crise que você está passando hoje, neste problema que você está enfrentando hoje, você tem ouvido a palavra de quem? Você tem dado os seus ouvidos à palavra de quem? E note que Deus está falando através do profeta e dizendo assim, avisando ao profeta e dizendo assim: diga para que ouçam. A ordem é ouve, ouve. Ouvir é diferente de escutar.
Escutar, você escuta qualquer coisa. Agora, ouvir é diferente. E aí a pergunta é: a quem você tem ouvido nesta crise? A quem nós estamos dando ouvidos quando estamos passando por crises e problemas? Nós estamos ouvindo a palavra dos homens? Nós estamos ouvindo a palavra de políticos? Nós estamos dando ouvido à palavra de autoridades em alguma área da ciência, com todo respeito a cada uma delas? Nós estamos dando ouvidos à palavra do diabo? Estamos dando ouvidos ao nosso próprio eu, com os nossos achismos, com as nossas verdades que criamos para nós, porque hoje o mundo é muito relativista. O que é o relativismo? Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, a verdade é relativa, uma vírgula. A minha verdade como homem, ela é relativa. A sua verdade como ser humano é relativa, mas a verdade de Deus não é relativa, ela é absoluta. E a verdade de Deus está aqui na palavra de Deus. Uma vez perguntaram: qual é o caminho? Porque muitas pessoas falam, tem vários caminhos para Deus. Tem vários caminhos para fazer coisa para Deus. Existem várias verdades que levam a um Deus. Mas qual é o verdadeiro caminho? Qual é a verdade mesmo absoluta? E aí veio um homem santo, puro. Nele não há nenhum erro. Nele não há nenhum pecado. Nele não há nada de errado. O homem mais santo que já viveu na face deste universo e vive até hoje. Este homem veio e falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a Deus, a não ser por mim. E o nome deste homem é Jesus Cristo. Este é o Filho de Deus verdadeiro. Ele não faz parte de uma teoria de relativismo. Ele é a verdade de Deus encarnada. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a verdade se fez carne e habitou no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então há uma ação de Deus, e a ação é: ouve a palavra do Senhor. Para que as coisas comecem a mudar, Ezequiel, para que as coisas comecem a melhorar, é necessário que eles ouçam a minha palavra. É necessário que eles deem ouvido à minha palavra. Não é à toa que na Bíblia está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. A segunda ação está no versículo de número 9. Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quais são os problemas? Um problema natural e um problema espiritual. Quais são as ações de Deus para resolver o problema? Ele dá uma ordem para que ouçam a palavra dele, e ele dá uma ordem dizendo: chama, profetiza ao Espírito. Quando ele fala profetiza para os ossos, ele está tocando no mundo natural, mas quando ele fala profetiza para o Espírito, ele está entrando na dimensão espiritual. E quando ele fala, diga ao Espírito para que ele venha e assopre. No original do hebraico significa o ruach.
Ruach é o sopro do dinamismo de Deus, ou seja, quem é que estava sendo profetizado para entrar sobre aqueles corpos e dar vidas a eles? O Espírito Santo de Deus. Então, quando isto acontece, há um resultado. Versículo 10. E profetizei, como me foi dado ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, e era um grande exército. Aleluia! Se puseram em pé, e eram um grande exército. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quem são os agentes da restauração profética de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 a 10. Os agentes da restauração profética são dois: a palavra de Deus e o Espírito Santo. O Espírito Santo e a palavra de Deus. A palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus é que vão fazer a ação de restauração, de transformação, de movimentação em um vale de ossos secos, em um vale de morte, em um vale de miséria, em um vale de aniquilação e de desesperança. Agora, com a ação da palavra de Deus e com a ação do Espírito Santo de Deus, este vale vai ser mudado. Esta crise vai ser mudada, esta crise vai ser modificada. Bendito, exaltado e glorificado seja o nome de Jesus. Dá um glória a Deus na tua casa aí, meu irmão, porque Deus está falando contigo. Aleluia. Note e observe que quando a palavra de Deus entrou em ação no vale, quando o profeta profetiza ossos secos, ouve a palavra do Senhor e ele começou a profetizar. Observe que ele responde, o próprio profeta escrevendo, ele diz: quando eu comecei a falar a palavra de Deus, quando eu comecei a profetizar a palavra de Deus, eu não profetizei a palavra do jornal, eu não profetizei a palavra do político, eu não profetizei a palavra das minhas emoções humanas, eu não profetizei palavra para ganhar curtida na rede social. Quando eu profetizei a palavra de Deus, houve um reboliço. A palavra reboliço significa bagunça e confusão. Começou a haver uma bagunça, começou a haver uma confusão no meio daquele monte de ossos desconjuntados, separados, embaralhados. E quando começou a haver toda aquela euforia no meio daqueles ossos, eu comecei a ouvir um barulho. E diz lá na Bíblia Sagrada que Ezequiel descreve qual era o som. Era como o som de chocalho, era como o som de chocalho, e ele começou a ouvir clá, 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 plá, plá, e começou a ouvir um monte de chocalho. E quando ele olhou, ele viu que um osso buscava o outro osso, que buscava o outro osso, que se organizava com outro osso. Aquela bagunça começou a ser desfeita, aquela confusão começou a ser desfeita, e começou a haver uma organização. Aleluia. A palavra de Deus organiza a tua vida, a palavra de Deus organiza a tua mente, a palavra de Deus organiza a tua alma, a palavra de Deus organiza as tuas emoções, a palavra de Deus organiza as tuas finanças, a palavra de Deus organiza a tua família, a palavra de Deus organiza o teu casamento, a palavra de Deus organiza o teu trabalho, a palavra de Deus organiza a tua casa. A palavra de Deus tem o poder de colocar osso no seu osso e de organizar a bagunça que está feita. O maior bagunceiro do universo se chama Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para que tenham vida
e a tenham com abundância. Ele pode vir para matar, roubar e destruir, mas como está escrito lá em 1 João 3,8, para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta noite eu creio que debaixo da autoridade desta mensagem, debaixo da autoridade desta palavra, muita coisa bagunçada na sua vida vai começar a se endireitar. Muita coisa que o diabo bagunçou, em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra desta noite entra para colocar em ordem a tua bagunça e expulsar este inimigo e arrumar as coisas para a glória do nome dele. Receba isso em nome de Jesus. A palavra vem, e quando a palavra vem, os ossos deixam de ficar sozinhos, secos e abandonados, e agora os ossos estão unidos, formando os esqueletos. A palavra de Deus tem o poder de tirar a sequidão da nossa alma, de tirar a secura espiritual e mental que muitas pessoas têm nos dias de hoje, um vazio gigantesco dentro delas, que elas tentam preencher com bebida alcoólica, com vício em drogas, com vício em jogo, com prazeres do mundo, mas que só vão satisfazê-las por um breve e pequeno momento, mas depois aquele buraco é cada vez maior, porque só a palavra de Deus é que pode preencher e dar sustância para a sua vida. A palavra de Deus, ela entra, e quando ela entra através do profeta, obedecendo a voz de Deus, acontece a junção dos ossos, acontece o ligamento dos ossos, surgem os nervos, surge a carne e surge a pele. Agora Ezequiel não está mais vendo um vale de ossos secos, ele agora vê um vale de corpos deitados. Não são mais ossos secos, mas agora são corpos organizados e deitados. Não tem nenhum corpo por cima de outro corpo, não. Não tem, não. Não tem uma pilha de corpos um em cima do outro, não. A palavra de Deus colocou os ossos no lugar, colocou ligamento, colocou nervo, colocou carne, colocou pele e deixou tudo organizadinho. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus é o que você precisa para organizar a sua vida. Você está precisando de Bíblia, você está precisando de escola dominical, você está precisando de culto de edificação, você está precisando de palavra. Sabe por que a tua vida está uma bagunça? Porque você virou as costas para esse livro. Sabe por que a tua vida está desconcertada? Porque você virou o rosto para esse livro. Volte-se para a palavra, porque só a palavra é que tem a saída e a organização. Mas continuando, meu tempo já está acabando. Temos no vale homens, corpos de homens organizados, porém eles ainda se encontram sem vida. E agora o profeta, usado por Deus, obedecendo a voz de Deus, ele vai profetizar para que o Espírito sopre vida sobre aqueles corpos. E assim acontece, vem o Espírito Santo e sopra, a morte bate em retirada. A morte tem que sair quando o Espírito chega, aleluia. E quando o Espírito chega, ele sopra vida. E quando ele sopra vida, diz o profeta, que agora aqueles corpos sem vida, deitados no vale, agora estão de pé, organizados como um exército. Você já viu um exército se organizar em tropa? Eles têm que se organizar corretamente em fileiras.
e cada um na sua posição adequada, de forma muito bem organizada. Observe que Ezequiel agora está vendo que eles estão em pé, vivos, avivados pelo Espírito e organizados. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Você precisa da palavra de Deus na sua vida para colocar as coisas em ordem, mas também você precisa do Espírito Santo para que ele possa levantar você do chão, para que ele possa avivar a tua alma, para que ele possa colocar você pronto para a guerra e a batalha. Note que quando Ezequiel olhou, ele viu uma crise com ossos secos, e agora ele está vendo um exército vivo, avivado, abençoado, por causa dos agentes da restauração profética, a palavra e o Espírito de Deus. Glória ao nome de Jesus. Agora observe que Deus está demonstrando algo para Ezequiel. Quando tudo isso acontece, quando tudo isso se passa, Deus está mostrando uma coisa para Ezequiel. Desde a visão do vale até o término, quando o exército já está pronto, Deus está mostrando para Ezequiel: Ezequiel, eu tenho controle de tudo nas minhas mãos. Pode, não importa em que estágio esteja o vale, não importa em que estágio, em que fase esteja a crise, o controle está na minha mão, Ezequiel. É isso que Deus está falando com ele. E para terminar, Deus também mostra para Ezequiel que aquela mudança de ossos secos para um exército vivo, abençoado e pronto, aquela transição, aquela mudança só iria acontecer se Ezequiel tomasse a decisão de profetizar o que Deus estava mandando. Se Ezequiel se voltasse para a palavra de Deus sobre aquela situação. Enquanto você estivesse voltando para a palavra de homens sobre a crise não passa. Mas quando você se voltar para a palavra de Deus na crise, é a palavra dele que vai sobressair todas as demais, aleluia, porque a palavra dele sempre vai ser a última palavra, ele tem a última palavra. Para de querer colocar ponto onde Deus só está colocando vírgula. Para com isso. Para de querer colocar ponto final sugestionado pelo diabo ou pelos homens, onde Deus só está colocando uma vírgula. O ponto final pertence a mim, diz o Senhor, não pertence a você não. Quem decide quando as coisas terminam ou não sou eu, diz o Senhor. Quem decide como as coisas deverão ser sou eu, diz o Senhor, e a minha palavra, ela não está sujeita nem submissa a circunstâncias e situações. A palavra dele está acima de circunstâncias e situações. Bendito seja o nome de Jesus, aleluia. Veja que num dos piores momentos que Jerusalém estava enfrentando, uma das piores crises que a nação de Israel já enfrentou em toda a sua história. Observe que num dos piores momentos, Deus levanta este profeta para profetizar que haverá restauração, que ainda existe esperança e que aquela crise que eles estavam passando iria terminar. Está pegando a visão do que Deus está falando aqui hoje? Está conseguindo entender o que Deus está dizendo para você aqui hoje? Você está passando um dos piores momentos da sua história.
e da sua vida. E Deus está dizendo: ainda não é o teu fim. Eu vou restaurar. Isso não vai ficar assim. Há esperança, diz o Senhor para você, aleluia. Toda vez que o povo de Deus está mergulhado em uma grande crise, toda vez que o povo de Deus está atravessando uma grande dificuldade, Deus levanta homens e mulheres fiéis à sua santa palavra, para poderem profetizar e pregar e ministrar, para que o povo não perca a esperança e confie naquele que pode todas as coisas, que é o Deus Todo-Poderoso. São nestas horas que Deus levanta homens e mulheres fiéis para dizer: calma, Deus pode mudar sim. Olha, mas é um vale de ossos secos, mas é uma crise que é impossível. Não, há esperança. Deus pode mudar, Deus pode transformar, Deus pode curar, Deus pode levantar, Deus pode abrir, Deus pode fechar, Deus pode exaltar, Deus pode humilhar, Deus pode alimentar, Deus pode aumentar, Deus pode multiplicar. Ainda há esperança, porque existem os agentes da restauração profética, e estes agentes, eles são imutáveis, eles são extraordinários, poderosos e maravilhosos, e estes agentes são a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode subestimar ou se comparar a estes dois agentes. Ninguém supera eles. Ninguém supera a palavra de Deus e o seu Espírito Santo. Ninguém. Então descanse o seu coração, confie no seu Deus, porque eu quero dizer isso para você. Quando o Espírito Santo e a palavra dele entram em ação, a transformação é real e é verdadeira. Eu vou orar por você agora, mas eu encerro te dizendo e concluo te dizendo algo muito importante. Deus estava olhando para o profeta Ezequiel, e depois que tudo passou naquela visão, Deus estava dando a seguinte mensagem para ele: Ezequiel, se a minha palavra, deixa eu corrigir, Ezequiel, sem a minha palavra e sem o meu Espírito, o vale vai continuar cheio de ossos secos. Ezequiel, sem a minha palavra e sem o meu Espírito, a crise continua, Ezequiel. Os ossos continuarão secos, Ezequiel. A bagunça continuará, Ezequiel. A desorganização continuará, Ezequiel. Mas tem uma coisa, Ezequiel: através da minha palavra e através do meu Espírito, de vale de ossos secos, este capítulo passa a se chamar Vale dos Vivos. Bendito seja o nome do Senhor. Sem a palavra dele, vale de ossos secos continua seco. Sem o Espírito Santo, continua morto, sem vida alguma. Mas com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, não se chama mais vale. Ezequiel, quando eu te mostrei esta visão,
Você começou vendo tudo morto, tudo acabado, tudo em crise, tudo sem esperança. Mas quando terminou a visão, Ezequiel, que você viu a minha palavra e o meu espírito, você não viu mais um vale de ossos secos. Você agora viu um exército de vivos, abençoados e avivados. Você não viu mais um vale de morte. Agora você viu um vale de vivos. Confie na palavra de Deus. Busque o Espírito Santo na tua vida. Se você está sentindo, ai pastor, a minha vida espiritual está morta, é porque está faltando o Espírito Santo. Pastor, estou me sentindo seco, é porque está faltando a palavra de Deus. Receba nesta noite esses dois agentes da restauração profética, a palavra e o Espírito. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor ouviu a nossa oração e o Senhor falou conosco nesta mensagem. A ti a honra, a ti a glória e a ti o louvor. Que esta palavra que foi dada, que não é minha, mas é tua, ela transforme aqueles que estão secos e ela organize a vida daqueles que estão desorganizados. E que também o teu Espírito Santo, oh meigo e doce Espírito Santo, vá agora ao coração deste crente, deste homem, desta mulher, e toca, Espírito Santo, sopra a vida, sopra o avivamento e a renovação que o teu servo e a tua serva precisa, Senhor, para que de vale de morte passe a ser um vale de vivos. Em nome de Jesus, eu te agradeço por falar conosco. E seja a tua bênção sobre cada um nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus seja louvado.